Graças a Deus, que rica oportunidade Deus nos concede de mais uma vez, apesar da distância, estarmos unidos para meditar na palavra que é santa, que é poderosa, que nos fortalece, nos encoraja e que sempre nos orienta a maneira certa de servir a Deus, de agradar a Deus, de ser útil a Ele também na vida do nosso próximo. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente inútil. Todos nós temos situações que nós fazemos melhores e situações que nós saímos muito bem. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Todos nós temos defeitos, que são muitos, mas também, graças a Deus, qualidades. Então, que você possa fazer o seu melhor, independente do seu nível de conhecimento, independente do grau de escolaridade, independente dos seus bens aquisitivos. O que importa é a presença de Deus, é a presença do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá destreza, nos dá a graça para fazermos qualquer função. É Ele quem dá dons, é Ele quem dá saúde, é Ele quem sustenta os nossos ossos. É por isso que nessa meditação que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar sobre a importância de priorizar também as coisas de Deus, o fato de se estar na casa de Deus. Eu conversava com minha mãe numa ligação e falávamos como que às vezes bate um desânimo de irmos à igreja, como que vem um peso, vem uma opressão, vem pensamentos, eu não vou hoje, eu não tô com vontade, eu não tô sentindo desejo, eu não tô sentindo que meu coração tá querendo ir, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com dor, hoje eu não tô bem, hoje isso, hoje aquilo outro, são tantos empecilhos. Só que ela falou, e eu falei assim, mãe, nós não temos o porquê de não irmos à casa do Senhor, salvo exceções, que Deus conhece quem realmente não pode ir e quem pode ir e não quer ir por qualquer motivo. E eu falei com ela que não há motivos suficientes para não irmos, mas pelo contrário, nós temos muitos motivos para irmos. Motivos de irmos para agradecer, para honrar, para louvar, glorificar, para junto com os irmãos adorar o nome do Senhor, para render graças por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele é, porque Ele tem nos guardado, Ele tem suprido, Ele nos abençoa, nos protege. E ali eu comentava com ela que hoje, no Jornal da Tarde, eu vi algumas reportagens de cidades que ficaram debaixo d'água por causa da tempestade que caiu durante a madrugada desta noite e também de domingo para segunda. E é muito triste você ver casas que a água sobe a uma altura de 2 metros e ali vai embora a geladeira, vai embora o fogão, vai embora o colchão, vai embora as roupas, documentos, tudo, armário, tudo que a pessoa tem, computador, mesas, cadeiras, berço, tudo vai embora pela água, tudo. E muitas delas ficam apenas com a roupa do corpo. E mesmo a roupa do corpo tá suja, tá molhada. Porque o tempo todo ela tá ali dentro da casa dela para tentar resgatar alguma coisa, para ver se ela consegue salvar algo. E é terrível, é terrível. E eu me lembrava disso durante essa nossa conversa hoje. E eu falei, mãe, olha só como é que às vezes a gente é tão ingrato. Nós, graças a Deus, temos um lar, temos um teto, temos uma cama confortável, sequinha, um colchão macio, gostoso, para descansarmos, um travesseiro com a fronha limpinha, cheirosa, temos uma água quente para tomar um banho a hora que quisermos, temos uma água filtrada, uma água gelada. Nós abrimos a geladeira e escolhemos o que vamos comer, escolhemos a roupa que vamos vestir. Nós temos muitas vezes um carro, nós temos uma moto, nós temos um conforto, nós temos o calor do nosso lar, a nossa família, temos tudo do bom e do melhor, temos a oportunidade de comer aquilo que quisermos. E ainda assim a gente fica pensando, eu
Tô desanimada de ir pra igreja, eu não sei se eu vou, É tanta coisa, né, que surge assim do nada, que hoje... Eu não sei nem falar o quê. Porque às vezes motivos supérfluos. Aí a pessoa vai à padaria que ela tem que ir, vai ao supermercado, vai ao açougue, vai à lotérica, vai à mercearia, vai ao banco, ao caixa eletrônico. Se preciso for, ela anda de ônibus, ela vai à academia de musculação que já está lotada, ela vai para um bar, ela vai para um restaurante, ela vai passear e ela fica pensando se vai para a igreja, sendo que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E ainda na luta nós temos a Ele, a quem podemos clamar. E nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas literalmente largaram de lado. Ir na igreja para quê? Lá só tem falsidade, lá só tem mentira. Mas será que é só isso mesmo que tem lá? Nós precisamos ler mais a Bíblia. Jesus não chamou Judas à toa. Jesus chamou Judas para mostrar que ele seria traído por quem comia o pão na mesa dele junto com ele, estava também no templo com ele, que fazia a obra dele, que pregava a palavra dele. Mas Jesus não tinha apenas Judas como apóstolo, Jesus tinha 12 apóstolos, ele chamou os seus 12 principais discípulos. O trigo e o joio, eles estão juntos. Mas isso não quer dizer que se fulano mente, eu vou mentir. Se fulano faz de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Se fulano deixou de fazer, eu vou deixar de fazer. Pelo contrário, primeiro eu estou indo ali porque eu tenho um compromisso com Deus para louvar e adorar Deus, para agradecer a Deus. E segundo, que é bíblico. Eu não estou dentro da igreja para acompanhar e seguir homens. Eu estou ali primeiro porque eu tenho um compromisso com Deus. Existe sim uma ordem, existe uma liderança, uma autoridade colocada por Deus dentro da igreja. Isso em qualquer lugar. Você vê isso no supermercado, você vê isso numa padaria, você vê isso numa farmácia, numa grande indústria ou pequena. Sempre vai ter um líder, vai ter alguém na direção maior. Mas acima dessa direção está Deus. E ali na igreja, verdadeiramente, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, aqui está escrito para os hebreus: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de nos reunir como igreja. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais que agora, vocês estão vendo que se aproxima o dia do Senhor. Muito antes da pandemia, o povo já estava desanimado, já não ia porque estava quente, já não ia porque estava chovendo, já não ia porque estava frio, já não ia porque não estava se sentindo bem, já não ia porque aquele irmão chato ia estar lá, já não ia porque era longe, já não ia porque estava cansado, já tinha desculpas. E aí agora a pessoa vai para todos os lugares, mas ela não vai para a igreja porque ela tem medo de pegar o corona, sendo que lógico, você tem que observar se na igreja que você congrega está tendo devido distanciamento, as pessoas estão fazendo uso de máscaras, álcool em gel, estão evitando o contato. Mas é bíblico, queridos. Salmo 122, versículo 1, o salmista declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tem pessoas que, misericórdia, você chama para ir na igreja, ela corre, ela fica triste, ela fica nervosa, ela fica inquieta, ela arruma desculpas, ela fica brava, chateada. Não, eu não tô afim, eu não quero, Deus está aqui comigo na minha casa. Mas do mesmo jeito que você gosta de Deus com você na sua casa, Ele gosta de você no templo que foi Ele que instituiu. Lembra do templo de Salomão? Deus deu a planta do templo, Deus instituiu o que seria feito, os utensílios do templo, tudo para a honra e glória dele naquele templo. O povo se reunia ali para louvar e adorar o nome dele. Isso é bíblico. Foi Deus que levantou a igreja. Não apenas a igreja corpo de Cristo, eu e você que cremos, mas também a igreja templo físico, que é um local separado, exclusivo, para ali adorarmos, louvarmos, engrandecermos, cultuarmos a Deus.
Você vê que existe o estádio para o futebol, existe estádios para shows, existe bares e boates para determinados eventos, existe o cinema, existe as praças e existe a igreja. E não foi levantada por homens, foi dada direto de Deus do céu. Salmo 133 declara: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor determina a bênção. É como azeite que escorre pela barba de Arão, comunhão, unidade, unicidade. Infelizmente, a gente não está podendo abraçar, ficar apertando a mão, dando beijo uns nos outros. A própria palavra também fala sobre o ósculo santo. Paulo fala, aqueles a quem ele dirigiu a carta. Agora eu não me recordo qual carta que é, mas lá no finalzinho, na sua despedida, ele fala sobre isso. Para se cumprimentar um ao outro com ósculo santo, com beijo santo, respeitoso. É bíblico congregar. É bíblico. Salmo 65, versículo 4. Como são felizes aqueles que o Senhor escolhe, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Salmo 84, 10. É melhor passar um dia no seu templo do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmo 84, versículo 1. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do meu Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Salmo 68, 26. Bendigam a Deus na grande congregação. Salmo 22, 2. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos e no templo eu te louvarei. Salmo 61, versículo 4. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida e ficar protegido debaixo das tuas asas. Salmo 63, versículo 2. Quero te ver no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Salmo 69, versículo 9. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. Isso é bíblico. O templo, a união dos filhos de Deus para louvar, adorar e honrar o nome do Senhor. Nós vemos que nós nos reunimos para um aniversário, para cantar parabéns. A gente se reúne em prol daquela pessoa amada que está ali comemorando mais um ano de vida. Agora imagina como Deus vê a união daqueles que creem nele, que estão buscando a face dele e adorando a honra, a glória que pertencem somente a ele. No Salmo 73 também, ali mostra claramente a importância de se estar na casa de Deus. Porque ali dentro Deus fala conosco, Deus nos renova, Deus nos cura, Deus restaura. E também estamos ali para levar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso dízimo, a nossa oferta, para manter a obra do Senhor, as portas abertas para receber as pessoas, ajudar os necessitados. E no Salmo 73, o salmista ele declara que os pés dele quase escorregaram porque ele teve inveja dos arrogantes, quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Tem acontecido muito isso hoje em dia. As pessoas, elas ficam com ciúmes, elas ficam com raiva, tá roubando, tá matando, tá adulterando e tá crescendo. Eu tô lutando, tô trabalhando, sou fiel a Deus e eu não adquiro nada. Ah lá, aquele, olha a vida do outro, tá vivendo de qualquer maneira, não teme a Deus, é irresponsável e tá só conquistando. E o salmista declara que isso quase fez ele cair. Até que no Salmo 16, olha que coisa linda, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e então
compreendi o destino dos ímpios. Ele estava confuso com aquela situação, mas quando ele entrou no santuário de Deus, lá dentro do templo, ele ouviu uma palavra que respondeu àquela dúvida, aquela insegurança, aquela injustiça que ele via e trazia dentro do seu coração, a respeito daquele que não merecia e tinha, e aquele que está buscando não tem. E então o Senhor esclareceu a ele ali, diante de uma palavra. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Os apóstolos, os discípulos, eles iam ao templo. Salomão ia ao templo, Davi ia ao templo, Neemias ia ao templo, Ezequiel ia ao templo, Jeremias, Isaías, Esdras. Tantos homens e mulheres de Deus estavam ali louvando, adorando e buscando a face do Senhor no templo dele. O maior exemplo que nós temos, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele tinha o costume de ir ao templo. E olha que Jesus, ele encarnado aqui na terra, em forma humana de carne, ele tinha a essência de Deus, do próprio Pai dentro dele. Ele mesmo declara, João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas Jesus ajoelhava, Jesus jejuava, Jesus ia para o monte orar para ficar sós com o Pai, Jesus ia para a igreja. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, fala que todos os anos os pais de Jesus, assim como tantas outras pessoas, elas iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Elas sempre subiam a Jerusalém. E numa determinada época eles foram quando Jesus estava com 12 anos e então participaram da festa e voltaram para casa. Só que eles não perceberam que Jesus tinha ficado para trás. E quando eles viram no meio daquelas pessoas que Jesus não estava, eles voltaram para procurar Jesus. E quando chegaram lá, olha que coisa linda que estava escrita aqui, ó. Lucas 2,46, depois de 3 dias de caminhada, o encontraram aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com o seu entendimento e as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Jesus, ele constantemente estava no templo, o próprio Filho de Deus. Nós vemos também em Lucas 4,16 que Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Jesus tinha o costume de ir ao templo. Lucas 4,44. Jesus continuava percorrendo, pregando nas sinagogas. Porque dentro do templo há palavra, dentro do templo há oração. E tem dia que a gente chega lá, a gente está tão desanimado, tão triste, tão abatido, mas você começa a ouvir o louvor, você começa a ouvir o outro orando de um lado, o outro glorificando a Deus do outro, e aí chega um, te cumprimenta, chega o outro e pergunta como você está, e chega o outro e pergunta pela família e diz que vai orar por você e de fato ora. E ali é gostoso se reencontrar, assim como a família quando se reúne, é maravilhoso estar na casa de Deus e se reencontrar com os irmãos. Isso é muito bom. Lógico que lá não é um ambiente de pessoas perfeitas. Até porque nós somos imperfeitos, servindo o único que é 100% perfeito e ele nos aperfeiçoa. É ele quem vai tirando aquilo que é ruim. É ele quem faz de nós pessoas melhores. João 10:22, eu acho essa passagem tremenda. Era inverno e Jesus estava no templo. Inverno.
Quando eu li isso aqui, eu comecei a meditar a respeito disso, eu fiquei pensando, Deus, que diferença faz colocar que era inverno e Jesus estava no templo? Mas isso aqui serve para nós hoje. Porque tem pessoa que se está no inverno, ela não vai para o templo, ela vai trabalhar, ela vai ao supermercado, ela vai pagar conta. Se tiver festa, ela vai, mas ela não vai para a igreja. Se tiver chovendo, ela não vai. Se tiver com calor, ela não vai. Queridos, não espere o pior acontecer para você arrumar tempo ou disposição. Assim como eu disse para minha mãe hoje, eu falei, mãe, nós temos de tudo. Deus tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado noites de sono, de descanso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem enviado os anjos, o Senhor tem repreendido a fome, o Senhor tem dissipado as trevas, o Senhor tem operado, o Senhor tem respondido às nossas orações e a gente fica em casa assistindo televisão, controle remoto na mão, pensando, tô com vontade de hoje, não tô querendo. E para terminar essa meditação, há mais ou menos uns 2 meses, eu estava fazendo caminhada e eu passei em frente à UPA Leste, aqui em Belo Horizonte. E quando eu passava em frente àquela UPA, veio um pensamento na minha mente que é terrível estar ali naquele ambiente. É muito ruim, muito desagradável, muito desconfortável, é doloroso ver as pessoas passando mal. Quando você está ali porque você está passando mal, o tempo de espera é cansativo, é terrível. E quando eu passava ali do outro lado da rua, o Senhor trazia à minha memória muitas pessoas que estão ali sentindo dor, passando mal. Elas estão fazendo um monte de promessas. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Quando eu sair daqui, eu vou resolver aquilo. Quando eu sair daqui, muitas falam, eu vou para a igreja, eu vou buscar mais a Deus. Se eu tivesse saúde, eu ia para a igreja. Que eu ia fazer isso, que eu ia ver fulano, ciclano, que eu ia. Sabe aquela coisa que quando a pessoa ela não pode fazer, ela quer fazer? E naquele instante, o Espírito Santo falou comigo, eles estão lá dentro, pedindo para sair de lá e fazendo muitas promessas que quando sair vai fazer diferente. E você que está aí fora, o que você tem feito para aproveitar a vida, a saúde que você tem para fazer a diferença? Eu já ouvi muitos casos, mas muitos mesmo, de pessoas que só lembram de Deus quando estão enfermas numa cama. Pessoas que só lembram de Deus quando tem uma grande perda em suas vidas, ou muitas, pior ainda, quando estão atrás das grades, ou muitas quando passam por um acidente que elas estão entre a vida e a morte, e aí elas ficam humildes, pedem oração, lembram de Deus, ainda fazem promessas, quando eu sair daqui eu vou para a igreja agradecer. Não espere o pior acontecer. Congregar é bíblico, e nós temos visto que o inimigo aos poucos ele tem tirado as pessoas. Se for marcar um evento que vai ter comes e bebes, que vai ter pessoas famosas, conhecidas, aí lota. Não é por causa da palavra, infelizmente, né? Vai por causa dos comes e bebes que vai ter e muitas vezes vai para ver a atração que terá. Mas nós temos que ir para a igreja, primeiro, para ter um compromisso com Deus e segundo, para conhecê-lo através da sua palavra. Tira tempo para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Não espere o pior acontecer para você querer fazer. Porque muita gente dá valor quando perde. Não espera chegar ao extremo, não. E pode ter certeza, sabe por que o inimigo ele tenta de todas as formas impedir as pessoas de irem para a igreja? Porque quando elas vão à igreja, elas ouvem a palavra de Deus. Mas é fulano, e quando fulano fala, eu não gosto. Queridos, a própria Bíblia ensina, você vai ouvir de tudo e vai guardar somente aquilo que é bom. Eu falei no início desse vídeo, você não está indo lá assim como eu para ver homens. Você está indo porque você tem um compromisso com ele. E por causa do compromisso com ele, você é abençoado por ele e você convive com os irmãos. Vai enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo e não vai demorar, em que as portas se fecharão e as pessoas vão procurar a igreja para ir.
e não mais acharão.